Segundo o homem mais rico do mundo, a primeira pessoa vai ao planeta vermelho já em 2030. Elon Musk revelou praticamente toda a agenda de suas empresas para os próximos anos, principalmente sobre o futuro da humanidade em Marte e o que será necessário para morarmos no planeta vermelho. Grande parte das informações listadas aqui foram tiradas de duas entrevistas recentes do homem mais rico do mundo ao TED Talks. O jornalista Chris Anderson conseguiu guiar a entrevista de uma forma excelente para tirar as informações do bilionário, que até pode ser um gênio, mas tem dificuldade para se comunicar de forma objetiva. E esse último detalhe não é bem uma surpresa. Musk tem Asperger, um tipo leve de autismo, um distúrbio cerebral que afeta o comportamento de uma pessoa e dificulta a comunicação e a interação com os outros. Você pode notar que até a forma como ele articula as palavras ou a como ele se porta em uma conversa é esquisita. E Asperger não é uma doença, é uma condição que fez com que ele enxergasse a vida de uma outra forma, algo que ele concorda durante uma das entrevistas. E enquanto não há garantia de que ter essa condição vai ajudar a destacar as pessoas que a têm, Musk acredita que em seu caso ela pode ter impulsionado ele. Toda a energia que uma pessoa sem Asperger coloca em relações sociais, Musk diz ter colocado na leitura de muitos livros. Conta que foi uma pessoa sozinha, sofreu bullying e disse que de fato teve uma infância triste. Ele afirma que tudo isso fez com que buscasse o sentido da vida, mergulhasse fundo em textos religiosos e todo tipo de conteúdo deixado pelas mentes mais brilhantes da história. Sua busca foi e continua sendo entender o porquê da existência da humanidade. Durante sua adolescência, chegou a entrar para um clube de filosofia e descobriu um ponto de virada na sua vida ao ler o livro Guia dos Mochileiros das Galáxias, de Douglas Adams, que além de escritor de literatura, era alguém que tinha muito conhecimento sobre as leis da física. Outro conhecimento bastante trabalhado durante sua juventude e o que fez com que se tornasse quem é hoje foi o de programação. E toda essa busca por respostas essenciais para a nossa existência pode parecer desconexa com esse vídeo, mas é justamente o contrário. Foi exatamente isso que fez com que ele criasse empresas extremamente precisas e relacionadas a essas questões. Para você ter uma ideia, ele mesmo falou que é e sempre foi obcecado pela verdade. O Guia do Mochileiro das Galáxias é um dos livros mais filosóficos envolvendo a nossa existência e busca pela nossa sobrevida no espaço. Não à toa, ele criou a SpaceX, sua própria empresa espacial. Tudo isso para permitir que a gente vá longe no espaço em busca de mais respostas, para a nossa melhor compreensão de quem somos e para a nossa sobrevivência. Então, todas essas questões são essenciais para entendermos quais são os planos desse bilionário para os próximos anos. Entender a mente por trás das empresas Neuralink, Tesla, SpaceX, The Board Game Company é importante para conseguir enxergar melhor como e por que ele escolheu esses próximos passos. É com essa visão dele que seguimos aqui, de alguém que abraçou o conhecimento ao máximo buscando resolver uma pergunta que não é só dele, mas dos mais de 100 bilhões de humanos que já pisaram na Terra. E não importa a visão que você tem sobre a vida, as descobertas dele certamente podem se somar com as suas. Mas afinal de contas, para Elon Musk, o que nos espera no futuro? Elon Musk diz que é otimista sobre o futuro da humanidade. O homem mais rico do mundo tem cerca de 160 bilhões de dólares em patrimônio. O curioso aqui é que ele diz não ter residência fixa. Então, sobre o futuro da humanidade, ele acredita que com trabalho, sim, vai dar tudo certo. O que a gente precisa fazer é levar em consideração os principais problemas que existem em relação à humanidade. E quais seriam esses problemas segundo ele? Estes são alguns dos problemas que ele comenta. Mudanças climáticas, mobilidade urbana, não é à toa que boa parte de suas empresas trabalham com problemas envolvendo a locomoção de pessoas. Redução populacional, que é a teoria de que no futuro será um problema ter poucas pessoas para sustentar a sociedade. E riscos de extinção. A raça humana pode deixar de existir por perigos externos, como um meteoro gigante, ou interno, como mudanças climáticas severas. Sobre redução populacional e o problema que isso pode ser, Musk enxerga isso como algo terrível para a humanidade e é sem dúvida uma teoria muito interessante de ser pensada. Isso porque há diversas pessoas que simplesmente acreditam que há pessoas demais no planeta Terra. Ainda assim, há especialistas que afirmam que não vamos passar de 9 bilhões de habitantes. O problema envolvendo a diminuição da população tem relação com a forma como nossa sociedade é organizada. Enquanto está em crescimento, consegue se sustentar. No entanto, isso muda drasticamente quando as gerações escolhem ter menos filhos. Essa diminuição apresenta problemas graves, já que é necessário ter pessoas para gerenciar as cidades e assumir funções desempenhadas na sociedade. Há especialistas que defendem este como um problemão, mas você também pode acabar ouvindo o contrário. De forma intuitiva, pode parecer bastante abstrato entender como esta redução faria mal. E tem ainda o risco de extinção da humanidade, que pode acabar a qualquer momento por conta de um meteoro gigante, uma supererupção vulcânica, mudanças climáticas extremas e etc. Nossa espécie também está
ameaçada por uma terceira guerra mundial, esta nuclear, o que poderia significar o nosso desaparecimento do planeta. Esse é, sem dúvida, algo que merece a atenção de todos, principalmente pelo momento vivido, onde estamos vendo a guerra na Ucrânia envolvendo Rússia. A teoria é de que a qualquer momento essa ou outra guerra pode colocar as potências nucleares em combate e acabar com a humanidade ou ao menos resetá-la. Mas perante todos esses problemas, como resolvê-los? A ideia é resolvê-los utilizando conhecimento de tecnologia aplicada, criando inovações. Elon Musk acredita que conseguiremos energia totalmente renovável, não poluente, limpa e suficiente em algum momento de nossa história. No entanto, para isso acontecer, precisamos que haja escala. Segundo ele, teremos que adotar os mais variados tipos de geração de energia, deixando de lado as alternativas fósseis. Diz que utilizaremos vento, águas e vamos aprimorar as opções renováveis. Além disso, inclui energia nuclear, a qual diz ser a favor. Energia nuclear, apesar de incrivelmente eficiente, é muito temida, mesmo por alguns especialistas pelo seu risco. Basta um acidente para causar uma tragédia como foi em Chernobyl. Ainda assim, há pessoas que realmente acreditam no seu potencial e que é a forma de energia do futuro. Bill Gates é um dos principais investidores desse tipo de obtenção de energia. De qualquer forma, para que seja possível criar esse futuro energeticamente sustentável, será necessário criar formas eficientes de armazenar energias em baterias e seriam geradas toneladas delas. Também a fabricação dessas baterias seria sustentável. Ainda assim, seria necessária uma quantidade extremamente alta de energia para nos mantermos. Para ter ideia, a Gigafactory da Tesla, uma fábrica gigante, em algum momento espera conseguir produzir 100 gigawatts por hora. Essa quantia, que já é alta, não passa de 0,1 terawatt do necessário para nos manter. Também uma logística completa precisa ser criada, reciclando baterias e resolvendo questões que vão surgir com o tempo. Mas o bilionário se mostra bastante confiante sobre o futuro, e faz sentido. Com o tempo descobriremos formas mais inteligentes de fazer as coisas, e passamos esse conhecimento para as próximas gerações. Então, para Elon Musk, as questões climáticas não é papinho. É algo que vamos precisar de atenção, e que vamos conseguir resolver se dermos a atenção devida, comenta ele. Até porque ignorar a situação é garantir que algo aconteça de errado. A premissa aqui é simples: se você tem um problema e ignora, você só garante que o problema aconteça. E é justamente pelos riscos existentes à nossa espécie que ele pensa em ampliar o que comenta ser a consciência humana. A mensagem que passou é de que precisamos nos dar conta de quão única e especial é a vida consciente. Com isso, chegamos na síntese mais bonita que já vi Elon Musk fazer. Ele disse que a consciência humana é como uma vela em meio à escuridão imensa do universo. Uma tragédia poderia apagar essa chama em meio a tudo que existe, e ela é especial demais para que se acabe simplesmente porque não paramos para pensar em formas de garantir sua existência. Agora vamos falar sobre um tema muito interessante, que é Elon Musk e os planos para habitar o planeta vermelho. Elon Musk acha possível a nossa habitação em Marte e quer que isso aconteça muito em breve, mais breve do que as pessoas imaginam. Mas um dos problemas que o impede é o fato de os foguetes não serem reutilizáveis. Foguetes são extremamente caros para serem construídos e utilizados apenas uma vez. Então, a ideia de Musk foi fazer foguetes retornáveis, algo que demonstrou avanços incríveis nos últimos anos, mas que ainda não acontece sempre com precisão. Apesar dos mais de 100 lançamentos feitos com sucesso pela SpaceX. Sobre isso, ele diz que adrenalina e entretenimento são garantidos, já o sucesso é outra coisa, fortes emoções em cada lançamento. O foguete Falcon 9, um dos mais utilizados, tem reaproveitamento na casa dos 70%, 30% ainda precisam ser reparados para um novo lançamento. E para levar pessoas a Marte, você precisa de uma nave que tenha aproveitamento de 100%. A ideia é lançar, reabastecer e estar pronto para partir novamente, como um avião mesmo. Para isso, a empresa está construindo a Starship, que será capaz de levar cerca de 100 pessoas por vez a Marte. Só que tudo isso está muito nebuloso e difícil de prever. O próprio Elon Musk fala que dá prazos que não tem como garantir, algo extremamente compreensível por ser tão único na nossa história. Ainda assim, o prazo para a primeira pessoa no planeta vermelho pode surpreender, 2030. Ainda antes dessa data, a NASA deve utilizar a Starship para levar o homem à Lua novamente, e quem diz isso, é claro, é o próprio Elon Musk. De qualquer forma, ficou claro que no começo as naves vão apenas levar equipamento e deixá-los por lá, para que comecem as construções em Marte numa sequência de anos. A próxima década de 30 seria marcada por viagens ao planeta vermelho, de 2 em 2 anos, seguindo o melhor alinhamento com a Terra. O plano mencionado na entrevista é de ter cerca de 1000 Starships saindo do nosso planeta, cada uma com 100 ou mais em materiais necessários para a colonização de Marte. Você consegue imaginar isso? Esse plano que ele tem para o futuro da humanidade é simplesmente incrível.
mesmo que ele não consiga que isso seja realizado na data prevista, porque realmente tente imaginar 1000 naves saindo da Terra levando pessoas a Marte. É uma visão incrível, ainda que demore 1000 anos para acontecer. Só o fato de imaginar que isso possa acontecer já é de tirar o fôlego. É bacana imaginar a expansão da raça humana para outro planeta, mas como isso será possível? Além de fazer com que as naves sejam reaproveitáveis, temos a necessidade de conseguir gerir o combustível da Starship. A ideia é que as primeiras naves levem o necessário para conseguir oxigênio em Marte, levar basicamente plantas de oxigênio, maquinário útil para gerar oxigênio. Isso porque o mais impressionante é que o combustível para os foguetes podem ser criados com o que há em Marte. A Starship utiliza metano, por exemplo, e Marte tem CO2 na atmosfera e água congelada. Por lá teremos carbono, oxigênio e hidrogênio, elemento suficiente para a criação de combustível. Inclusive metano poderá ser reproduzido por lá, já que tem a fórmula CH4, um átomo de carbono e 4 de hidrogênio. E segundo Elon Musk, o combustível é algo fácil de ser criado em Marte e em diversas outras regiões do sistema solar. Agora me fala aqui uma coisa, você teria coragem de ir a Marte? Deixa aqui nos comentários. Porque as previsões apontam que seriam necessárias até 1 milhão de pessoas para povoar o planeta e conseguir construir uma cidade inteligente por lá. Mas o que terá de bom por lá para que as pessoas se motivem a ir para lá? Para falar a verdade, ele descreveu a moradia por lá como perigosa, apertada, difícil e de trabalho duro. Ou seja, viver por lá será praticamente um pesadelo, mas daí depende do que as pessoas podem enxergar sobre essa ida. Se for vista como algo para ajudar a expandir a consciência humana por gerações, pode ser mais glamuroso. Mas ele foi bem direto enfatizando que será difícil. Mas o que Elon Musk tem a dizer sobre a política dos marcianos? Sobre isso, Elon Musk sugere que a democracia por lá seja direta, em vez da democracia representativa, adotada atualmente por aqui. A democracia indireta é a que utilizamos agora, em que elegemos representantes em diferentes instâncias para nos representar. Já uma democracia representativa seria, por exemplo, os membros de uma sociedade votando para escolher criação de leis, direitos e tudo mais. Isso realmente poderia ser interessante, apesar de que nenhum país atualmente exerce esse tipo de democracia. A Grécia Antiga quase aplicou esse tipo de regime democrático em sua totalidade, mas apenas certos grupos podiam votar, mulheres ficaram de fora, por exemplo. Elon Musk também acredita que as novas leis precisam ser curtas e suficiente para que as pessoas consigam entendê-las. Também comenta que há riscos, mas que com sorte as pessoas em Marte não vão brigar tanto entre elas assim como brigamos aqui na Terra. O que você acha disso? Concorda que seria uma boa? Em vez de termos um presidente em Marte, o povo todo decidir as coisas de forma mais direta. Acha que isso funcionaria? Deixa aqui nos comentários. Elon Musk diz que vai estar morto antes que possa ver muitas das coisas que está planejando com suas empresas. Isso porque está tentando ver o futuro e trabalhando para construir essa estrada para gerações futuras. E com isso dito, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre tudo isso. Se inscreva no canal, deixe seu like, obrigado por assistir e até o próximo vídeo.